noite. Ao contrário dos textos anteriores, pelo menos das 4 últimas semanas, esta noite nós não estaremos dando continuidade a um assunto que veio antes de nós. Ou seja, o capítulo 7, ele abre com uma nova temática e ele está, é claro, no mesmo evangelho de Marcos, mas ele fecha uma sentença que se estendeu ali por muitos capítulos, apresentando quem é Jesus, quem é o Rei Jesus, apresentando ele como todo-poderoso, como aquele que controla os mares, expulsa demônios, cura pessoas. Tudo isso foi visto. Mas o texto de hoje não tem esta abordagem. E no sermão desta noite eu gostaria que você pudesse de imediato saber que nós estamos falando sobre um tema que começa de modo abrupto, do nada, né? Mas apesar de não ainda tratarmos dele no livro de Marcos, ele é um tema onde toda a Bíblia toca, fala o tempo todo: santidade, pureza. E o sermão desta noite começa com uma disputa entre Jesus e os religiosos, e você pode ver isso já no verso de número 1. Jesus está em uma disputa, há um debate, há um confronto, partindo dos fariseus e dos escribas, que eram a nata religiosa, e que junto com os saduceus, que controlavam o sinédrio, eles tinham ali todo o holofote religioso judaico na capital da fé deles, Jerusalém, e é claro, ecoando por toda a Judéia e todos os lugares onde o judaísmo naquela região era a religião oficial. Se você puder observar os versos que vão aí do 1 até o 23, eles perpassam um longo debate, uma longa discussão. Você vai ver Jesus debatendo com fariseus e escribas, depois você vai ver Jesus falando com a multidão, ele chama a multidão, e depois ele vai ter um diálogo especialmente com os discípulos. Eles têm pelo menos 3 níveis de fala de Jesus aqui, de explicação sobre o mesmo tema, e por isso Marcos fez questão de delongar-se, porque obviamente é um tema que, por exemplo, a nível de curiosidade, mas ainda assim muito relevante, ele toma conta de 25 a 30% de todo o debate doutrinário judaico até os dias de hoje: pureza, pureza cerimonial, pureza moral, pureza. Mas o tema pureza não é muito comum em nossos tempos. Na verdade, não é cobrado em nenhuma entrevista de emprego, ou muitas vezes em nossas relações, e pouquíssimas pessoas talvez levam em consideração o tema de como um coração de alguém é puro ou não diante de Deus na hora de assumir determinados relacionamentos. O mundo ignora que a pureza possa ser algo a ser valorizado. Valorizado no nosso tempo, no nosso mundo, você ser honesto consigo mesmo. Você já deve ter ouvido isso, né? É bom que você seja honesto consigo mesmo, parece uma grande virtude primordial, né? Você também ser original, uma pessoa bem ímpar, né? Distante daquilo que todo mundo é, você ser original, ser honesto consigo mesmo. E aí você soma isso uma terceira via, que é você ser um quebrador de tabus, sabe? Aquelas coisas que foram recebidas, você foi lá e você quebrou tudo, você virou a página, sua família era de um jeito, você quebrou tudo que seus pais falaram, você fez ao contrário, você foi ousado, você conseguiu chocar todo mundo, e aí você, de alguma forma, tem algum valor especial. Já falavam sobre isso Huckmacher e também Francis Schaeffer e outros caras aí dos holandeses do início do século XX, falavam muito sobre a arte fazer uso dessa prerrogativa de quebrar tabus. Então o cara não precisa ser um bom artista, se ele quebrou um tabu, ele já tem um eco dentro da sociedade. Mas ao contrário do que você possa pensar e do que você vai encontrar à frente, Jesus não é um quebrador de tabus, não pelo menos nesse sentido que a gente vai falar. Jesus também não está aqui sendo ousado, não pelo menos no sentido que nós falamos aqui, de como o mundo espera que ousadia seja. E este texto, embora possa não ser o texto da paixão de Cristo, da ressurreição de Cristo, esses textos matas, esses textos primários,
eu não consigo ver esse texto como um texto de segunda categoria, um texto secundário. O que Jesus vai expor aqui, aí aqueles que gostam de anotar, é sobre a verdadeira maneira de se ligar a Deus, falar com Ele e o modo de se comportar diante de Deus. Por isso não pode ser algo pequeno o que nós vamos ver aqui. Mas eu vou dividir com todos aqui o texto em duas metades. Do verso 1 ao 13, nós vamos abordar a temática hipocrisia. O texto é narrativo, então não há uma necessidade de que eu fique o tempo todo lembrando que eu passei para a segunda fase. Mas a segunda parte, do 14 ao 23, um anelo pela pureza verdadeira, tá bom? Então nós vamos ter do 1 ao 13, hipocrisia, a temática central, e do 14 ao 23, um anelo, pela verdadeira pureza. Olhando desta forma, pensando deste modo, eu gostaria que você pudesse ver que os fariseus ficaram horrorizados. Essa é uma boa expressão para se dizer o que eles viram ao ver os discípulos de Jesus, e diga-se de passagem, verso 2, nem tantos assim, alguns discípulos de Jesus, não eram todos eles, estavam comendo, mas sem antes ter lavado a mão. A expressão grega é comiam com os punhos sujos, mas em português fica claro de que ele está falando de mãos, as mãos sujas. E para você deve pensar, realmente, eu acho que isso é uma porcaria, comer com as mãos sujas. Mas eu gostaria de ressaltar que nada do que nós vamos falar aqui sobre pureza tem a ver com higiene ou saúde. Os judeus, eles desenvolveram, a partir da Torá, uma série de interpretações que os mestres judeus fizeram dos 5 livros de Moisés e principalmente dos livros de Levítico e Números. Eles fizeram interpretações sobre como aquelas leis e sobre como aquelas coisas que Deus havia ordenado poderiam ser vividas. Na verdade, eu encontrei um autor falando sobre isso, e ele dizia, olha, não era só como poderiam ser vividas, mas como eles poderiam proteger a lei de Deus de gente que tentaria fazê-la de modo displicente. Ousadia à parte, o que nós vamos encontrar no verso 3, dá uma olhada, 3, olha para a sua Bíblia, 3, 5, 8, 9 e 13, é a expressão tradição. Por que os seus discípulos não guardam a tradição dos anciãos? A tradição é a tradição oral, ou seja, é a explicação verbalizada que os mestres, os rabinos, principalmente, depois daquele avivamento com Neemias e com Esdras, depois daquele movimento, nós temos cada vez mais uma busca por não cair mais nos laços da idolatria, da impureza que levaram Israel até o juízo de Deus nas mãos de Nabucodonosor e antes dos assírios. Portanto, havia uma grande preocupação dos israelitas, daqueles que sobraram, o remanescente fiel, de que eles não mais quebrassem as leis. Então os mestres definiram um tipo de, olha, vamos fazer assim, e assim, e assim. E essa tradição oral acabou virando a Mishnah, uma tradição escrita que permaneceu, e eles diziam ousadamente, que era ainda uma espécie de fluxo da inspiração de Deus, que desde Moisés havia compreendido a relação com as Escrituras, mas que ainda fluía pelos mestres rabinos. É disso que a gente está falando, tradição oral que se tornou regra. E essa tradição oral que se tornou regra, está sendo aplicada aqui, ela tem a ver com uma tríade nada absurda de se compreender: pureza, santidade e separação. Aqui é o que se está falando sobre pureza, sobre santidade e sobre separar-se, tá? A temática que envolve isso. Mas Jesus continua, porque ele, obviamente, como você leu até aqui no verso 5 comigo, me acompanha, você viu que Jesus foi inquirido. Por que alguns dos seus discípulos, por que os seus discípulos, eles comem com as mãos sujas? Por que eles não seguem a tradição oral, não é a Torá, não é os 5 livros de Moisés? Por que eles não seguem essa tradição oral que todo mundo segue, que o povo tem que seguir?
Lembrando-se de passagem, antes de entrarmos na resposta de Jesus, Levíticos capítulo 11, capítulo 15, apontam de que sim, se alguém tocasse em mortos, se houvesse fluxo seminal ou fluxo menstrual, ou se houvessem aspectos que envolviam, por exemplo, tocar em coisas de nações estrangeiras, existem para o povo regras claras em Levíticos. Aí eu citei 11 e 15, 16, você pode ver em outros lugares também, regras claras de que se você fizesse determinada coisa, você seria impuro. Mas o que eles fizeram? Só para deixar claro, eles expandiram isso, e vivendo os gentios no meio deles, agora com o domínio romano, você imagina que até respirar o mesmo ar de um gentio era motivo para estar sujo diante de Deus. Inclusive a palavra, se você puder olhar ali, você não vai ver a palavra, né? No verso 4, onde diz assim, quando voltam da praça não comem sem se lavar, né? A palavra em grego é baptizo, é batismo, é imersão em água. Os judeus, eles entravam inteiramente, depois da praça, a praça era um lugar, você sabe, comércio, gentios, tinha outros lá, eles tomavam um banho completo, não era por higiene, mas por purificação cerimonial. A Torá não exigia esse tipo de comportamento. Isso ultrapassa, e por isso os escribas e fariseus usam a palavra tradição. Eles não podem afirmar que a Bíblia cobra este comportamento. Ponto. E é aí que Jesus começa a falar o que tem que ser dito, né? E ele vai responder no verso 6, e você que vai acompanhar comigo o verso 6, vai ver que Jesus não vai deixar as coisas desta forma, não. Ele diz assim, no verso 6, bem profetizou Isaías a respeito de vocês. Qual é a palavra que ele usa agora? Hipócritas, como está escrito. Você pode ler? Este povo me honra, em vão, obrigado. Ele cita o profeta Isaías, capítulo 29, e continua, rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. E disse-lhes ainda, vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. Pois Moisés disse, honre seu pai e a sua mãe, e quem maldisser o seu pai e a sua mãe seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe, a ajuda que você poderia receber de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor. Então vocês o dispensam de fazer qualquer coisa em favor de seu pai e de sua mãe, invalidando a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos passam de pai para filho, e fazem muitas outras coisas semelhantes. Bom, o que Jesus faz aqui é lançar no rosto deles que o comportamento que eles tinham em relação a isso não era um comportamento nem requerido nas Escrituras e nem tampouco aprovado. E ele lança Isaías capítulo 29, que já vamos olhar. Nesse ponto aqui, eu gostaria de ressaltar de que Jesus vai apontar para duas perspectivas que você não pode largar no texto. Duas. A primeira é a palavra hipocrisia, bem parecida no grego, é quase hipocrisia mesmo. Você vai abrir a língua grega e você vai ver que a palavra transliterada é quase a mesma coisa, hipocrisia. E o que é hipocrisia? O que Jesus quer fazer inserindo essa palavra ali? Hipocrisia é uma palavra até um pouco densa para se traduzir com uma só expressão, né? Vamos de hipocrisia para hipocrisia mesmo? Não. A hipocrisia era toda uma perspectiva de encenação no teatro grego, onde os personagens, que no teatro grego antigo eram com uma máscara, eles colocavam uma máscara, quando eles trocavam de personagens, também trocavam de máscara. E a hipocrisia, né, era uma palavra que abarcava os seguintes sentidos, como James Edwards fala no seu comentário, troca de máscara e um empenho vigoroso em ser tal como aquele personagem para que você acredite.
A palavra hipocrisia, então, ela está permeada de significado ali. Jesus está dizendo o seguinte: essa máscara de vocês, essa máscara de religioso, de gente que está se empenhando ali muito no palco, e está trocando de máscara, porque eles usam essas máscaras. Jesus não fala só dessa máscara. Você lembra do fariseu e do publicano? O fariseu tem a máscara da piedade, diante daquela oração que Jesus faz uma comparação naquela história que ele cria. Então, Jesus está botando as máscaras, chama-os de sepulcros caiados, gente morta por dentro, pintada por fora. Hipócritas é a palavra de Jesus. Gente que pega a Bíblia, interpreta segundo seu interesse, e ainda pega essa interpretação e dá para os outros seguirem. Olha isso, coisa terrível. Hipócritas. E aí você diz: nossa, o que isso pode ter a ver com o nosso presente século? Como é que a gente entra nisso? Charles Spurgeon, acho que eu cheguei a colocar essa frase aqui. Charles Spurgeon, que vocês sabem que dava grandes palestras para os seus pupilos, né? Ele buscava fazer uma escola de profetas. Você encontra lições que ele tem em livro aos seus aprendizes. Uma dessas homílias de Charles Spurgeon iniciou, que tem até no livro dele, com essa frase aqui para os seus pupilos: não pregue o evangelho para salvar a sua alma. Você fala assim: mas como é que alguém vai pregar o evangelho para salvar a própria alma? Parece ser muito tolo. Não parece ser muito tolo? Parece ser muito inocente, né, para os protestantes de que creem na justificação pela fé, que estão aqui esta noite. Só que não é só isso. O que uma frase como essa pode estar querendo dizer para a gente? Charles Spurgeon estava expondo de que vivendo dentro de máscaras, é possível que continuemos fazendo certo tipo de bem, é possível que continuemos pregando a outros, fazendo nossas postagens costumeiras na internet, discipulando, ensinando, vindo ao culto, fazendo tudo que crente faz, e aí no caso dos pupilos dele, pregando, como eu estou fazendo aqui essa noite, pregando, e ainda assim, fazendo isso como autojustificação. Essa é a segunda palavra. A primeira é hipocrisia, e a segunda, um motivo estrutural de hipocrisia, a autojustificação. É preciso que a hipocrisia tenha um motivo, ela não pode ser apenas um fetiche, ela tem que ter um motivo. Quando o hipócrita estabelece seus movimentos de personagens, sua máscara religiosa de pureza, aquele que é hipócrita e da qual certamente nenhum de nós pode se salvar aqui esta noite, seja em cena esta noite ou em algum momento da vida, ele precisa fazer isso porque isso traz a ele autojustificação em relação aos seus pecados. Autojustificação, eu diria, é basicamente um modo de pesar as coisas. Eu estou fazendo determinadas coisas boas que de alguma forma fazem um contrapeso nas coisas feias que eu não gosto de falar ou mostrar para as pessoas. E imagine que um pastor como eu pode vir aqui esta noite e estar pregando coisas e de repente são coisas certas, que Deus é misericordioso com a sua igreja, e aí eu desço e com todo o pecado do mundo não confessado chega um irmão, uma irmã e fala: olha, me ajudou muito, você já fez isso, eu já fiz isso com pregadores, né? Muita bênção, foi Deus que te usou, muito obrigado, a minha vida mudou. Ou então você dá uma aula, você dá um ensino e a pessoa chega perto de você e aí, sabe aquele senso de sujeira, por alguns instantes ele passa a ficar mais oculto com um senso de importância. Sim, quando as pessoas nos dão importância, quando as pessoas nos elogiam,
quando pela misericórdia de Deus, ainda assim, Deus nos usa, na nossa miséria, Ele ainda nos usa, e alguém fala: poxa, Deus foi bom essa noite, falou através da sua vida, como tem sido bom congregar aqui, como tem sido bom, sabe o que acontece? Isso traz em nossos corações, e eu acredito que eu não seja o único que possa perpassar por coisas assim, né? Temos aqui aqueles que cantam, aqueles que limpam este lugar, aqueles que discipulam pessoas, eles têm vários movimentos aqui. Isso pode trazer um certo senso de eu estou fazendo alguma coisa boa para Deus. Sabe, sim, tem umas coisas que não estão no lugar, mas olha essa aqui. Eu estou fazendo coisas boas para Deus, e eu sei que tem coisas pecaminosas, e esse senso de importância que as pessoas podem nos dar pela misericórdia de Deus, Deus nos usando, pode nos esconder e fazer com que as nossas máscaras religiosas digam paz, paz, quando não há paz. A gente não conhece alguém quando ela prega bem, nem quando ela ensina bem, nem quando ela chega nos horários. A gente conhece alguém quando ela abre a boca e confessa seus pecados. Aí você realmente encontrou alguém, porque se ela fez alguma coisa boa antes, foi Deus quem fez. Se ela acertou em alguma coisa, foi Deus que acertou. Se a palavra foi boa, foi Deus foi bom. Você conhece alguém quando ela consegue falar realmente as suas podreiras, e ela consegue dizer para você aquilo que você sabe muito bem que te deixaria feio ao olhar dela por toda a vida. E você sabe como é isso, eu espero. Por isso, quem se auto-justifica, constrói um palco encenando suas máscaras, seus personagens. Pense numa máscara e pense numa pessoa com uma máscara. Você consegue ver como ela sorri? E pense numa máscara completa. Você sabe se ela está chorando? Você sabe se ela está se alegrando? Você não sabe, porque a máscara oculta todo o rosto. Então, nesse modo, eu gostaria de pensar com você que muitos podem se sentir mais puros e corretos. Eu vou repetir. Muitos de nós podem se sentir mais puros e corretos após algumas semanas não terem feito seus devocionais e passarem a fazer, e de alguma forma acreditam que por terem feito seus devocionais, colocados no lugar, eles se sentem mais corretos diante de Deus. Alguns de nós, colocando a disciplina espiritual no lugar, se sente aliviado, mas não porque o renovo da palavra tomou seu coração e ele se derramou diante do Senhor, mas porque, ufa, eu fiz. Também podemos nos sentir assim quando chegamos sempre na igreja no horário certo, não faltamos, procuramos ser pessoas que falam a verdade publicamente, embora possamos mentir para os outros ocultamente diante de Deus. Nós podemos ler livros teológicos e também podemos fazer coisas como nos conter antes do casamento, não praticar atos sexualmente ilícitos antes de se casar. Outros vão dizer que nunca xingaram na vida, e outros vão dizer que nunca foram pegos mentindo. Mas isso não te faz mais correto diante de Deus, e não deveria trazer um senso de justiça. Porque uma das coisas que a autojustificação dá é a grande necessidade de acurar pública ou frontalmente o pecado das pessoas, sem que elas de fato possam estar sendo curadas com essa confrontação. Hipocrisia motivado por auto-justificação. E Jesus vai apontar para eles e dizer: vocês são hipócritas. E são hipócritas porque usam a própria lei para se auto-justificar. Jesus citou aqui, você deve ter visto aqui, versos 9, 10 e 11, Jesus falando assim: olha, tem aquele 5º mandamento que diz: honra teu pai e tua mãe. E tem ainda Moisés dizendo, e a lei para os judeus sim, de que se o filho insultasse seus pais, insubordinado fosse diante dos seus pais, ele seria apedrejado, de tal modo que isso era insulto diante de Deus. Olha só,
e eles estão dizendo o seguinte: olha, eu não posso ajudar meu pai e minha mãe com isso aqui, sabe por quê? Porque eu ofereci a Deus. Corban é oferta de dádiva a Deus, tipo assim, consagrou para Deus. Eu consagrei esse animal a Deus, eu não vou poder dar a ninguém, eu vou ter que usufruir dele, agora ele é separado a Deus. O que significa isso? Preste atenção, sabe o que significa? Essas pessoas estavam criando algo, a oferta de Corban, vamos dizer assim, é uma tradição. Jesus pegou uma tradição, olha só, pegou uma tradição, falou assim: está vendo essa tradição que vocês criaram? Vocês colocaram ela acima da Escritura, invalidaram a Escritura. Vocês estão negando o mandamento para não precisar botar a mão no bolso para ajudar o seu pai e sua mãe. Vocês deveriam ser apedrejados, é o que ele está dizendo aqui. Vocês deveriam ser mortos. Em outras palavras, Jesus vira a mesa e diz: isso é o que dá a ser hipócrita. Você fica cego para as leis de Deus. E é por isso que eu te convido a abrir Isaías capítulo 29, marcar o livro de Marcos, ir até o profeta Isaías e observar comigo precisamente o capítulo 29, porque o contexto revela coisas grandiosas. Jesus se utiliza do verso 13 do capítulo 29, que está dizendo assim, dê uma olhada por favor. Verso 13 do capítulo 29, profeta Isaías: o Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens, continuarei a fazer obra maravilhosa no meio desse povo. Sim, farei obra maravilhosa e um prodígio, de maneira que a sabedoria dos seus sábios será destruída e o entendimento dos seus entendidos desaparecerá. Ele aponta para Jesus, o profeta aponta para Jesus Cristo aqui, o Espírito Santo guia isso. Mas sabe o que é interessante nisso? Os versos anteriores dizem o estado que esse povo hipócrita, que com os lábios diz Senhor, mas o coração está completamente distante do Senhor. Qual é a condição visual? Puxa vida, a analogia utilizada não poderia ser mais dura e franca. Verso 9: fiquem espantados e continuem assim, fiquem cegos e continuem sem ver. Eles estão bêbados, mas não de vinho, andam cambaleando, mas não por causa de bebida forte, porque o Senhor derramou sobre vocês o espírito de profundo sono. Ele fechou os olhos de vocês, que são os profetas, e cobriu a cabeça de vocês, que são os videntes. Para vocês, toda a visão já se tornou como palavras de um livro selado. Se derem o livro a alguém que sabe ler, dizendo: leia isso, por favor, ele responderá: não posso, porque está selado. E se lerem o livro a quem não sabe ler, dizendo: leia isso, por favor, ele responderá: não sei ler. Deus cega os olhos de quem é hipócrita, por um motivo muito simples. O hipócrita, ao se auto-justificar, nega a lei de Deus, ele nega a vontade de Deus. Por isso, essa noite, eu faço aqui um clamor por todos nós. Se você é daqueles que intensamente se auto-justificam, que nem sequer são capazes de ouvir tudo acerca de você, se você é alguém que não consegue enxergar o seu próprio pecado, a hipocrisia e a autojustificação estão correndo pelos seus dias e estão diante de você o tempo todo. E caso você ainda fique pensando nisso, às vezes as pessoas não gostam muito disso, e eu entendo, não é costume nosso, da igreja evangélica brasileira, alguns traços que nas escrituras são extremamente bem-vindos, como por exemplo, o testemunho da igreja, a fala do pastor, ou mesmo a pregação ser escrutinada ao final de um culto, ou conversada. Mas uma coisa eu te garanto, meu irmão, minha irmã, visitante, todo mundo que está aqui, essa palavra é para nós essa noite. Nem o pregador e nem o auditório esta noite podem dizer assim: seria bom que fulano estivesse aqui. Se Deus nos chamou para aqui essa noite e nos conduziu até aqui, não seria razoável que cada um de nós pudesse minimamente, em respeito à palavra do Senhor,
falar: Senhor, eu sou o hipócrita, eu sou a pessoa que se auto-justifica, eu sou aquele que não ouve, eu sou aquele que é cego. Você viu que a gente está passando, para a segunda metade do sermão, mas Deus não acredita que isso seja algo que você possa resolver sozinho. Primeiro, só Deus pode fazer isso. Jeremias capítulo 2, verso 21 e 22, quando Jeremias está falando para Jerusalém, você sabe, Jerusalém vai ser tomada por Nabucodonosor, e olha o que você encontra em Jeremias capítulo 2, verso 21 e 22, eu mesmo a plantei como videira excelente, da semente mais pura, como então você se tornou uma planta degenerada, como de videira brava? Sabe que videira é uma das imagens de Israel, né? Mesmo que você se lave com salitre, algo parecido com sal, e use muito sabão, a mancha da sua iniquidade continua diante de mim, diz o Senhor Deus. Sabe o que significa isso? Mesmo que você faça qualquer coisa, da parte de fora para a parte de dentro, você não vai conseguir, nem com obras, aqui com rituais purificatórios, aqui tentando fazer coisas boas para cobrir coisas mais, aqui tentando dizer assim, eu não sou tão mal assim, dá uma folga, eu estou começando agora na fé, eu ainda não entendo muita coisa, ou então eu estou há muito tempo na fé, não é possível que eu esteja tão cego assim acerca de mim. Pois é, nada disso limpa o homem, nada disso tira o homem de sua miséria. E reitero para que possamos passar para essa segunda metade. A autojustificação constrói os hipócritas. E que hoje, em nome de Jesus Cristo, eu e você possamos estar vendo as máscaras dos nossos rostos caírem. Amém? Depois que Jesus fala com os fariseus nesse tom tão duro, e com os escribas, ele se volta para a multidão. A gente vai voltar para Marcos. Eu marquei aqui na minha Bíblia, você deve talvez ter marcado na sua. A gente volta para Marcos. Depois desse duro confronto, dessa palavra duríssima, de chamar-lhes de cegos, de hipócritas, de gente endurecida, autojustificadora, Jesus se volta para a multidão. Olha o verso 14, por favor. E convocando outra vez a multidão, Jesus disse: escutem todos e entendam, não existe nada fora da pessoa que entrando nela possa contaminá-la, mas o que sai da pessoa é o que a contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram a respeito da parábola. Jesus lhes disse: então vocês também não entendem? Não compreendem que tudo que está fora da pessoa, entrando nela, não a pode contaminar, porque não entra no coração dela, mas no estômago, e depois é eliminado. E assim Jesus considerou puros todos os alimentos, e dizia: o que sai da pessoa, isso é o que a contamina, porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos esses males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Eu gostaria que você pudesse perceber que Jesus aqui agora vai apontar para uma outra face da mesma discussão. Ele vai falar sobre de onde partem então as impurezas. E nisso ele é brilhante. Jesus é Deus, e não tenha dúvida, ele sempre é brilhante. Mas eu gostaria de ressaltar aqui de que modo ele simplifica e joga tudo de uma vez. Primeiro ele vai falar que comida não pode sujar ninguém, porque comida entra pela boca, cai no estômago e é eliminada. E ele faz uma curva dizendo: não cai no coração. Ele vai diretamente ao núcleo da questão, o coração, o centro da vontade humana. É no coração que residem nossos desejos, é de lá que partem nossos anseios. O coração humano é o alvo das Escrituras. O Senhor quer nos renovar de dentro para fora,
E isso é o que Jesus quer dizer com: não adianta pensar que você ficou sujo porque algo te contaminou. Você é sujo. Nada que você comeu, nenhuma pessoa com quem você conversou, nenhuma religião que você professou, nenhum centro de espiritismo, umbanda, nenhuma igreja católica onde você hoje eu não sou mais católico, agora eu sou protestante, nada do que você fez a vida inteira fez de você uma pessoa que era limpa ficar suja do ponto de vista de estar justo ou puro ou correto diante de Deus. Isso nunca aconteceu, por um motivo muito simples. Jesus disse que é do coração humano. Ele não apresenta a fonte nem nas nossas justificativas. Eu pequei porque ele me levou a pecar, eu pequei porque ela me levou a pecar. Não, Jesus exclui essas possibilidades aqui todas. Ele diz o seguinte: é do coração, vem de dentro para fora. Isso não entrou em você para que saísse de você, isso está em você. Você e eu somos maus, capazes de tudo isso que Jesus falou aqui. Ele não fez assim, e tem gente que vai fazer isso, tem gente que só vai fazer aquilo. Ele falou generalmente, a raça é inclinada a isto aqui. E eu leio para você percebendo de que as primeiras estão no plural e as últimas no singular, e isso, é claro, é um detalhe importante e rico do texto, mas não será a nossa abordagem desta noite. Eu preciso não falar dela para que eu possa falar de outras coisas. Mas aqui Jesus diz no verso 20, e eu gostaria que você pudesse nesse momento fazer um movimento de reflexão. Preste atenção, todos estamos cansados, viemos do trabalho, eu tenho certeza que há cansaço aqui para distribuir com todo mundo, mas eu gostaria que você desse atenção à palavra do Senhor nesse momento. Nós encontramos aqui uma série de coisas que saem do coração dos homens. Negue uma delas, que o primeiro passo é justificar, e o terceiro é colocar sua máscara. Diz o verso 21, porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos esses males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Tudo isso foi praticado por todo mundo aqui, e o problema mais sério disso é que tentamos justificar, eu não furtei, eu aproveitei uma oportunidade. A pessoa demorou, e a gente cria um ambiente de oportunidade. O que muitas vezes fazemos é passar por cima das oportunidades dos outros, pensando em nós mesmos em primeiro lugar. Eu tenho certeza de lembrar de vezes onde eu claramente fui eu fui um ladrão, eu roubei pessoas. Aí você pode dizer, mas não é como assaltar um banco. E eu lhe pergunto, e o Senhor está preocupado com o banco ou com o nosso coração diante dele, um Deus santo e justo? Aí você diz, não, mas eu nunca traí meu esposo, minha esposa, nunca fui para um motel com ninguém, nunca fiz nada desse tipo. E aí o Senhor vai dizer assim, mas se você olhou indevidamente, se você desejou, cobiçou no coração, você já adulterou. E aí você vai dizer, mas eu nunca matei. Mas a palavra de Deus vai dizer em Mateus capítulo 6, 7, vai dizer um monte de, mas Moisés disse e eu disse. E uma delas é, se você se lançar contra o seu irmão e dizer raca, tolo, idiota, Deus falou, nesse sentido você já está cometendo homicídio, você está indo contra a imagem de Deus, você está ofendendo a imagem de Deus, você está se lançando violentamente contra alguém que é a imagem e semelhança de Deus. Tudo isso que você está lendo aqui, você já quebrou. Tudo isso que eu li para mim aqui, agora eu já quebrei. E o que nos resta essa noite? Talvez você nunca tenha pedido perdão por esses pecados, porque você não acredita que tenha sido tão grave quanto o do lado. O do lado foi mais evidente, o seu não foi visto, então não foi feito. E por não ter sido visto pelos outros, você talvez negue que foi visto por Deus. E é aqui que eu gostaria
de ir para os 15 minutos finais deste sermão, clamando muito ao Senhor que você possa rever as coisas que estão sendo ditas aqui. Mas então, pastor, como é que a gente faz? Já quebramos tudo isso, já fizemos todas essas coisas, e agora? Não dá para viver de modo santo, mas a Bíblia ordena pureza de coração. Diz que se não nos tornarmos puros, não veremos a Deus. É isso que diz. Diz também de que Deus nos ordena a ser santos, como Ele é. Pedro replica isso, ou triplica. Jesus fala isso de Levíticos, Pedro vai lá e fala isso dos dois. Sejam santos. Se pureza e santidade são ordenados, e se o mal vem de dentro de mim, como posso estar puro diante de Deus? Pois é. Certa vez, um pregador, professor de Velho Testamento do seminário de Westminster, esse professor de Velho Testamento narra um outro pregador que estava com a sua esposa assistindo a homilia, prestando culto e ouvindo a pregação. Diz que esse pregador abriu a Bíblia em um profeta, o profeta Zacarias, e ele começou a ler o capítulo 3, na leitura chorava, na exposição chorava, e chorava, e chorava, e chorava. O pregador é Ray Dillard, ele é um professor de Velho Testamento, já falecido. E ele começou a sua homilia em Zacarias capítulo número 3, e se você puder ir comigo até este penúltimo livro do Velho Testamento, você vai poder também estar lendo e contemplando esta realidade. O capítulo 3 de Zacarias. O livro de Zacarias é um livro de profecias. No capítulo 3 de Zacarias, o profeta é transportado até o templo. Ele tem uma visão, preste atenção. Olhe para mim por enquanto, nós vamos até Zacarias lendo. Se você já abriu, está ótimo. O profeta é levado até o centro do templo. Você sabe que o templo tem aquelas 3 partes, né? Tem o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo, separado com um véu, e ninguém pode entrar lá, não podia entrar lá, senão o sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia de Yom Kippur, o dia do perdão, uma vez só, um momento por ano. E então, o que acontece aqui é que eu gostaria que você visse o verso de número 1, onde está escrito assim: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor. Mostrou também Satanás, que estava à direita de Josué, para o acusar. Aqui, o sumo sacerdote daquele tempo, daquela época, daquele momento, chamado Josué, ele estava diante de Deus. Como? O quê? Ele estava no templo e diante de Deus, é uma expressão diante da face de Deus, do Shekinah de Deus. Onde é que isso acontecia? Isso acontecia naquele momento, uma vez por ano. E o que acontece aqui, eu acho que eu e você podemos pensar sobre isso, é de que você já deve ter lido o Velho Testamento e sabe todos os cuidados que o sacerdote deveria ter para se apresentar diante de Deus. Ele precisava fazer uma série de procedimentos de pureza para que ele pudesse estar dignamente apresentado diante de Deus. Então, por exemplo, esse pregador, ele começa a expor, e continuamente chora, e começa a expor, dizendo que o sacerdote, uma semana antes, ele precisava estar sendo retirado da sua casa. Uma semana antes, ele era colocado em outra casa, serviam-lhe alimento purificado, eles botavam ele em outra casa para que ele não tocasse em nada naquela semana de preparação para aquele grande dia. Isso era uma prática, isso está nos Talmudes, nos livros judaicos e nas heranças judaicas de história do povo de Israel. E aí sabe que ele vai continuando dizendo coisas esplêndidas. Ele vai dizer o seguinte, por exemplo, o sacerdote ficava lá aquela semana, não tocava em nada que fosse sujo. Chegava naquele dia, na noite anterior ao grande dia, ele não dormia, porque ele ficava lendo a Bíblia e orando a noite toda. No dia
do perdão, o dia de Yom Kippur, ele tinha que tomar um banho, lavar todo o corpo, ser vestido pelos outros, não podia tocar em nada, e aí ele fazia isso, levava o sacrifício diante do propiciatório, derramava o sacrifício lá, sabe o que acontecia? Ele ia, primeiro por ele derramava o sangue e voltava, depois ele ia, fazia tudo de novo, se limpava, botava uma veste de linho, outra veste de linho pura, lavado de novo, e ele ia e oferecia sacrifício para os sacerdotes, que eram sacerdotes com ele, mas que não entraram com ele, e aí ele voltava, oferecia o sacrifício, depois ele se lavava todo de novo. Isso tudo era visto pelo povo, havia uma espécie de véu, algo que era transparente ao ponto de não expor a nudez, mas ao mesmo tempo você via as cenas acontecendo. O povo assistia a tudo isso, olhando para ver se tanto ele estava fazendo tudo, porque afinal ele seria representante diante de Deus. Como é que poderia o representante entrar diante de Deus se fosse impuro? Então o povo todo estava vendo isso, tanto para examinar se ele estava entrando para não morrer, quanto para examinar quanto a si mesmo. Era um espetáculo público. Então, por último, na última sentença de purificação, ele levava diante de Deus o sacrifício pelos pecados do povo. Só que aqui acontece algo que deixa as coisas turvas para nós. Você ouviu tudo isso aqui, né? Você ouviu todo esse sacrifício, preparação, você ouviu todo esse processo, né? É algo assim, né? Uma semana, no dia, na virada da noite, leitura, limpeza. Aí olha o que acontece aqui. Dê uma olhada no verso 3. Ora, Josué estava diante do anjo vestido com roupas o quê? Não dá para entender, isso não poderia acontecer, desse jeito nunca poderia acontecer, por tudo isso que eles faziam de critério para subir um sumo sacerdote até lá e fazer a expiação. Não dava, isso aqui não faz, isso não está comunicando, isso não conecta. Ele estava sujo, em hebraico ele estava coberto de excrementos. Para deixar a coisa mais clara, não era sujeirinha, fezes. E aí, como é que a coisa fica? Eu imagino que Zacarias deve ter entendido nada. Como é que um sacerdote vai se apresentar diante de Deus uma vez por ano e vai assim? Isso não é possível. Esse pregador, ele fala que nesse ponto aqui, e o livro de Zacarias deixa isso muito claro, apontando para o futuro e apontando para o atual presente de Israel naquele momento. Não importa o que vocês façam, é assim que vocês sempre se apresentam diante de mim. Não importa quantos rituais de purificação você e eu possamos fazer, não importa, vai, sobe o monte, jejua, ora, faça o que você quiser. Ninguém chega diante de Deus conseguindo estar limpo, partindo de si mesmo. E hoje estamos aqui, e eu gostaria de pensar com você e examinar com você, se eu e você chegamos diante de qualquer culto, diante de qualquer momento de oração, ou mesmo chegamos diante de pessoas das quais queremos compartilhar a vida, evangelho, correção, admoestação, seja lá o que for, será mesmo que nós chegamos limpos? Porque a gente fez essas coisas? Não é possível. E é isso que Zacarias aqui deve ter ficado atônito, mas como é que pode? Só que o texto não para aí. Se você olhar o verso 4, o anjo tomou a palavra e disse ao que estavam diante dele, depois que o Josué estava com as roupas sujas: tirem as roupas sujas que ele está usando. E a Josué ele disse: eis que tirei de você a sua iniquidade, e agora o vestirei com roupas finas. Então eu disse: ponha um turbante limpo na cabeça dele. Puseram um turbante limpo na cabeça dele e o vestiram na presença do anjo do Senhor, que disse a Josué:
Assim diz o Senhor dos Exércitos: se você andar nos meus caminhos e observar os meus preceitos, você julgará o meu templo e guardará os meus átrios, e eu lhe darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Porém, escute, Josué, sumo sacerdote, você e os seus companheiros que estão sentados diante de você, porque estes homens são um sinal que há de vir. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Pois eis que aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu gravarei nela uma inscrição, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei, olha esse final, a iniquidade desta terra num só dia. Olha que coisa magnífica. Não somos capazes de ir diante de Deus limpos, mas o que está escrito aqui é de que naquele dia, e esse dia já aconteceu, Deus enviaria um outro Josué. E essa palavra Josué, esse nome, em aramaico, em grego, em hebraico, tem um nome para esse nome, é Jesus. É a mesma palavra, é o mesmo nome. Deus enviaria um Josué, e Deus o faria pecado em nosso lugar. Esse Josué que Deus enviou, esse Jesus Cristo que purifica o homem de todo o pecado, ele também se preparou por uma semana. Ele entra em Jerusalém e uma semana antes ele passa por todos aqueles movimentos, onde ele vai estar dialogando com o povo, ensinando o povo, limpando o seu povo. Na noite em que foi preso, Jesus não dormiu, esteve desde a ceia, passando pela prisão, indo pelo Sinédrio, chegando até Herodes, passando por Pilatos, voltando para Pilatos. Jesus não dorme, assim como esse, mas diferente desse, Jesus não foi lavado cerimonialmente pelo seu povo, mas lançado longe dos olhos de amor do seu povo. Ele não foi lavado com água, mas com cuspe. As escrituras dizem que cuspiam nele, o abandonaram, e ele entrou diante de Deus para oferecer o sacrifício único que purifica o homem do pecado. Este Josué, onde em 2 Coríntios capítulo 5, verso 20 e 21 diz de que aquele que não tinha pecado, Deus fez dele pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. E ninguém aqui, nem eu e nem você, e ninguém no mundo inteiro, consegue estar puro diante de Deus, senão pelo sacrifício deste sumo sacerdote que é Jesus Cristo. E nenhum de nós pode levantar os olhos com altivez para nenhuma pessoa. Nenhum de nós tem direito algum de julgar alguém menor do que si mesmo. Nenhum de nós tem justiça alguma com que possa se valer diante de Deus. Nenhum de nós poderia rebater acusações de pecados. E aí, parafraseando o próprio Spurgeon, pregador batista, se falarem mal de nós, tenha certeza que ainda não estão falando tão mal quanto somos. Seu orgulho e o meu. Todas as vezes que a gente mente e conta a coisa pela metade, a gente peca e conta metade do pecado, a gente é orgulhoso o suficiente para reter determinados aspectos da nossa vida. Nós somos orgulhosos o suficiente para olhar para as pessoas e menear a cabeça, como se de fato pudéssemos fazer isso uns com os outros, como se de fato tivéssemos justiça para fazer isso com os outros. Nós chegamos diante de Deus e falamos quase que: oi Deus, como é que o Senhor está? E os homens daquele tempo chegavam com medo de não saírem vivos diante do Santo dos Santos. Era um medo de não estar vivo depois que apresentasse diante de Deus. Todo esse ritual de purificação nos aponta para uma realidade. É terrível estar diante do Deus vivo e ignorá-lo, e tratá-lo como se ele fosse qualquer coisa, e nos gabaritarmos diante uns dos outros. Não há quem busque, não há quem entenda, todos se extraviaram, todos se perderam, não há quem busque a Deus. Todos nós, ninguém aqui busca a Deus, fomos buscados por Deus. E hoje você está aqui, e o sermão está terminando, e talvez aquela pergunta que não quer
calar e nem pode deixar de ser feita a cada coração aqui esta noite. Teu orgulho vem do quê? Tua altivez de espírito vem de onde? Quais são os méritos que você e eu temos de nos apresentar diante das pessoas? Com qualquer orgulho. Por que nos justificamos tanto? Por que dizemos tantas coisas boas acerca de nós? Por que temos tanta dificuldade de abrir os lábios e dizer, eu não presto e eu não presto assim, assim, assim e assim? Ora comigo. Fala com Deus nesse momento. E nesta noite, completamente cercado por Deus de todos os lados, eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, visitante, ainda vai se justificar? Ainda vai manter a aparência de piedade? O Senhor vê o nosso coração. E é bom que nós tomemos jeito essa noite. Deus não joga dados. E está falando de nossas hipocrisias, das pessoas que estão aqui essa noite. E está falando sério sobre isso. E está falando de que isso o tem enojado, o tem entristecido, o Espírito Santo. E nós precisamos abandonar toda a capa, toda a máscara, nos lançarmos diante de Deus e pedirmos que Ele purifique o nosso coração. E é desta forma que eu peço que você ore neste momento. Se essa pregação de fato entrou no seu coração, e a minha expectativa é que tenha entrado, você vai pensar 10 vezes antes de olhar com altivez para alguém, antes de não confessar pecados, antes de acusar alguém ou expor os pecados de alguém, como aqueles fariseus fizeram. Você vai pensar muito, eu e você, né? Vamos pensar muito. Ore comigo, tanto por este pedido quanto pelo término deste culto.